eu acho assim, eu acho que tem uma diferença entre antecipar a crise, né, e a reação à crise, correta ou incorreta. Eu acho que, de fato, embora alguns economistas, poucos, estivessem alertando sobre a formação de uma bolha, do risco disso despencar sobre uma forma catastrófica, etc., na verdade é que, de um ponto de vista global, a maioria dos bancos centrais, dos formuladores de política econômica se esqueceu disso e a economia foi encaminhada aí para uma gigantesca bolha. Agora, na medida em que a crise ocorreu, eu acredito que, de uma maneira geral, a reação das autoridades fiscais e monetárias no mundo, ela foi bastante pronta, rápida e eficaz. O Brasil também? O Brasil também. Eu acredito, o Banco Central vinha subindo os juros antes da crise, as expectativas de inflação no Brasil estavam em alta e não se poderia prever, né, que a crise chegaria no Brasil da forma que chegou, com a virulência que chegou. Eu tenho horror dessa palavra, mas os modelos de previsão não previam a ação pronta que os governos, tanto do lado monetário, com o Banco Central, e do lado fiscal, com os próprios governos, tomaram. Isso não era previsto. Eu acho que não houve, veja bem, eu acho que aqui no Brasil, o que houve foi um impacto muito forte da crise no último trimestre do ano passado, e isso puxou muito para baixo as expectativas de crescimento e tal. Agora, houve a pronta reação, tanto do lado monetário quanto do lado fiscal, e é isso que ajuda, né? É claro que o mundo também, a recuperação mundial está ajudando, mas isso ajuda fundamentalmente a essa recuperação que nós estamos observando no PIB brasileiro, já a partir agora do segundo trimestre do ano, mas com mais força a partir do terceiro trimestre. A verdade é que, na verdade, os governos reagiram muito prontamente. E generosamente, né? Bom, imagina, a intervenção americana foi uma coisa contada de garantias e aquisição de ativos podres. Foi uma coisa que está na casa do superior a 10 trilhões. 13 trilhões, na verdade. Né? É digamos, uma contribuição generosa para você recuperar, você impedir que a economia mergulhasse, porque aí é tal história, né? A previsão dos economistas, os economistas erraram, tanto na antecipação da crise, nem todos, né? Nem todos, mas muitos, a grande maioria errou. Erraram na antecipação da crise e, ao mesmo tempo, depois exageraram na antecipação de qual seria o efeito. Acontece que você não está levando em conta que a reação dos governos impediu que você tivesse aquela catástrofe financeira que estava se prenunciando. É claro que, do ponto de vista da economia real, no caso dos Estados Unidos, você ainda está em recessão. Vamos combinar que a economia americana ainda está na etapa recessiva. Talvez esteja já ali ralando, o fundo do poço está começando a se recuperar, mas a expectativa, por exemplo, minha, vai ver que eu vou errar outra vez, eu não errei na previsão da crise, mas devo dizer, mas a gente sempre erra, né? Eu acho que ela vai ser uma recuperação lenta, porque você não resolveu alguns problemas, como, por exemplo, o endividamento das famílias. Mas antes da gente falar da recuperação, ainda nessa questão da ação de governo, né, do Banco Central, o Banco Central agiu com clareza, com intensidade, com rapidez, para que os investidores, né, tivessem também a dimensão daquilo que o governo estava enxergando e o que estava nos envolvendo, a marola que estava realmente, que eles sabiam que estava chegando? Ou o Banco Central ali naquele momento inicial não sinalizou adequadamente? O Banco Central brasileiro, eu acredito que no início, vamos dizer, em novembro, por aí, ele acredito eu, ele não agiu por um certo receio de que o impacto cambial pudesse vir a ser inflacionário. Então, isso acredito que ele... Ainda aquela neura da inflação? Eu acho que houve um erro de apreciação. É isso aí. E um erro de apreciação, então tardou um pouco a reação da queda de juros, que só começou em janeiro, poderia ter começado antes, né? Eu acho que... Mas a partir do momento que o Banco Central percebeu aí que havia se equivocado, a reação foi mais forte. E eu acho que aí a política monetária entrou
no rumo correto. No ritmo e na intensidade adequada. Exato. Na verdade, foi transparente. O Gustavo tem razão, eles estavam olhando pelo retrovisor. Eles, na verdade, estavam impactados pelas crises anteriores. Então, estavam com medo de que você tivesse um choque cambial, esse choque cambial levasse a uma aceleração da inflação. Só que você estava numa circunstância, isso é um erro normal, digamos, é um erro de avaliação normal que ocorre a qualquer policymaker, né? Eu acho que houve um excesso de conservadorismo, mas esse é o meu ponto de vista. Quer dizer, cautela exagerada, um zelo ali pelo desconhecido, seria isso? Não, é porque eles estavam pensando ainda, eles estavam ainda usando a política monetária para impedir que o choque cambial causasse um recrudescimento da inflação. É uma avaliação que se mostrou equivocada, mas que era perfeitamente, digamos, defensável naquele momento. Até só para colocar a posição do Banco Central, a reação do Banco Central, a crise foi muito rápida, só que ele agiu na questão da liquidez. E aí eles foram muito prontos, né, injetando liquidez, liberando compulsório, buscando irrigar aquelas áreas, principalmente os pequenos e médios bancos que tiveram... Compraram carteiras. Então o Banco Central estava realmente atento à crise. Só que ele, como disse o Beluso, na questão cambial, a ideia que pudesse ter um efeito perverso sobre a inflação fez com que o Banco Central, evidentemente, deixasse a taxa de juros no mesmo patamar. Bom, o Brasil, como vocês falaram, estava mais bem preparado dessa vez para enfrentar a crise. São pelo menos 15 anos de melhorias institucionais, melhorias de várias ordens, que realmente, redução de dívida externa, enfim, tudo isso. O que eu queria saber é se o fator mercado interno, tinha os bancos também que não eram tão expostos ao mundo lá fora, mais insulados, enfim, tudo isso contribuiu positivamente. Mas a minha pergunta era se o mercado interno não desempenhou papel fundamental, assim, essencial, prioritário nessa